Avançando mais um pouco, vamos falar aqui sobre o prazo e abrangência do REREL. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai sair da LRF e a gente vai lá para a Constituição. Lá no artigo 165, parágrafo 3º, ele diz o seguinte, o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Tá bom? Então, dentro de um ente federado, eu tenho vários órgãos e entidades, na verdade. Então, eu vou colocar aqui para vocês relembrarem que nós temos aí 3 poderes, né? Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Também apresentei para vocês falando que a LRF fala a respeito do Tribunal de Contas e, no caso, ele fala que o Tribunal de Contas, geralmente, nos cálculos da LRF, está incluído dentro do Poder Legislativo. Nós temos também aqui o Ministério Público e também aí temos a Defensoria Pública, tá bom? Então nós temos aí esses poderes, vamos colocar assim. Nós temos dentro do nosso Estado soberano, nós temos órgãos e entidades. No caso aqui nós temos os poderes e os órgãos conhecidos. O que acontece? Que eu já falei para vocês aí na elaboração da proposta orçamentária. Cada um deles vai elaborar a sua proposta orçamentária e vai encaminhar para o Poder Executivo. O que o Poder Executivo vai fazer? Vai juntar todas elas e vai apresentar o quê? Vai apresentar o projeto de LOA. O projeto de LOA, ok? Então o Poder Executivo vai apresentar esse projeto de LOA, que vai ser encaminhado para o Poder Legislativo, vai apreciar, vai votar e vai devolver para o Executivo para executar, que é a nossa história aqui do relatório resumido da execução orçamentária. Então, novamente, o Executivo vai juntar todas essas propostas, depois ele vai apresentar uma única lei, como projeto de lei orçamentária anual. Vai apresentar para quem? Para o Legislativo. O Legislativo vai lá, aprova e devolve para quem? Para o Executivo para executar. E aí ele começa a execução. E aí ele vai ter que fazer a divulgação de como ele está executando isso. Através do quê? Do relatório resumido da execução orçamentária. Tá bom? Esse relatório resumido da execução orçamentária, então, portanto, vai ser apresentado por quem? Pelo Poder Executivo. Tá bom? Não é pelo ente federado, é pelo Poder Executivo do ente federado. Então, se for no caso a União, quem que vai apresentar o projeto de LOA? O Poder Executivo da União. Quem vai apresentar o relatório resumido da execução orçamentária da União? O Poder Executivo. Correto? Então, a mesma coisa no Estado. Quem vai receber as propostas orçamentárias dos outros poderes e órgãos? O Poder Executivo Estadual. Aí ele vai lá e apresenta o projeto de LOA para o Poder Legislativo Estadual. A Assembleia Legislativa vai lá, aprova e devolve para o governador. O governador vai colocar em prática tudo que foi planejado na LOA. Perfeito? Quando ele coloca em prática, ele vai ter que começar a mostrar através do relatório resumido da execução orçamentária. Só que, aí vem a parte importante, não é só o Poder Executivo que coloca em prática aquilo que foi planejado. Todos os outros também colocam em prática aquilo que foi planejado. Então, todos também devem apresentar o relatório resumido. Só que eles vão fazer a mesma sintonia aqui. Eles vão pegar aquilo que eles já realizaram e vão informar para o Executivo. Já realizei isso, já realizei isso, já realizei isso. Aí o Poder Executivo vai apresentar o quê? O relatório resumido de execução orçamentária. Então, o Executivo apresenta o relatório resumido de execução orçamentária. Tá bom? Somente o Executivo. Por isso que ele está colocando aqui. Beleza? Então, sintetizei para vocês, mas a LRF lá no seu artigo 52 diz o seguinte, o relatório que se refere ao parágrafo 3º do artigo 165, qual que é esse relatório? Relatório resumido de execução orçamentária, carinhosamente chamado de REREL, tá bom? O relatório que se refere ao parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição abrangerá todos os poderes. Quem são os poderes? Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Então, esse REREL vai conter todos os poderes. É um único REREL, apresenta a informação de todos os poderes, como eles estão executando. E o Ministério Público. Opa, o Ministério Público aqui, também. Então, ele também vai
ter que entregar para o Executivo, da mesma forma que o Ministério Público entregou a proposta orçamentária para o Executivo, agora o Ministério Público vai entregar para o Executivo a informação do que ele está executando, para o Poder Executivo juntar tudo, né? Você viu que ele junta tudo e apresenta o relatório resumido. Beleza, professor, não está faltando gente aqui? Porque aqui, professor, você colocou Defensoria Pública e colocou Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, deixei bem claro, a LRF fala que, para fins da LRF, quando eu falo Poder Legislativo, o Tribunal de Contas está incluído dentro do Poder Legislativo. Então, no conceito inicial, lá da apresentação de terminologias, ele fala que o Tribunal de Contas está embutido dentro do Poder Legislativo. Só que a gente tem que ter ciência disso, por isso que eu já coloco separado, para que você não esqueça dessa situação. Ah, professor, e a Defensoria Pública? Realmente, a Defensoria Pública não está aqui. Por que isso? Porque a LRF é de 2000. Lei Complementar 101 de 2000. E a Defensoria Pública só ganhou um status diferenciado depois do ano de 2000. 2004 para 2005, que foi alterada a Constituição Federal. Tá bom? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000, só que a Defensoria Pública já foi incluída no texto da Constituição, ganhando essa autonomia. Então, apesar do texto da LRF não apresentar a Defensoria, na prática você sabe que tem que colocar a Defensoria quando você faz essas análises aí de apresentação de resultado. Tá bom? Então, para a gente finalizar, só falta o quê? O prazo. De quanto em quanto tempo tem que ser apresentado esse relatório resumido de execução orçamentária? Até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o que você conclui? Que nós teremos quanto, Rehel? Nós teremos 6 relatórios resumidos de execução orçamentária, tá bom? Então, o ano vai possuir aí 6 relatórios resumidos de execução orçamentária. E isso é o relatório, é o período de apuração. Só que qual é o prazo para apresentação dessas informações? Até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, janeiro e fevereiro, primeiro bimestre. Até quando ele tem que apresentar? Até o 30º dia do mês de março, tá bom? Então, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. E assim sucessivamente. O último bimestre, novembro, dezembro. Então, ele tem que apresentar até o dia 30 de janeiro. Beleza? Tá bom? Então, essas são as informações relacionadas aí a prazo, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, e abrangência. Quem que vai estar incluído dentro do relatório resumido? Quem que vai estar incluído? Todos os poderes e órgãos. Beleza? Todos entregam para o Poder Executivo, o Poder Executivo apresenta o REREL. A mesma metodologia quando foi feita o projeto de lei orçamentária, né? A LOA. Então, quando foi feito o projeto de lei orçamentária, todo mundo entregou para o Poder Executivo, o Poder Executivo foi lá e apresentou para o Legislativo o PELOA. Beleza? Ah, professor, e se de repente eu não conseguir cumprir esse prazo? O que fala a LRF? O artigo 52 do parágrafo 2º diz o seguinte, o descumprimento do prazo previsto nesse artigo, qual que é o prazo? Até 30 dias, né? Até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então esse é o prazo. Se descumpriu este prazo, o que acontece? O descumprimento do prazo previsto nesse artigo, sujeito o ente às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Aí, naturalmente, a gente vai ter que cair para o artigo 51, parágrafo 2º, que diz o seguinte, o descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o poder ou órgão referido no artigo 20 receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária. Então vamos lá por partes. O descumprimento dos prazos previstos nesse artigo. Então a gente sabe que o nosso foco é o prazo do artigo 52. Qual que é o prazo previsto no artigo 52? Até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então esse é o nosso prazo. Então o descumprimento desse prazo, o que acontece? Faz com que o poder, quem que é o poder? Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Ou órgão referido no artigo 20. Quem são os órgãos? Tribunal de Contas, Ministério Público, tá bom? Esses aqui. Ah, professor, e a Defensoria? A Defensoria não aparece. Por quê? Porque a LRF é do ano de 2000.
A Defensoria Pública ganhou autonomia no ano de 2004, 2005, tá bom? Então, ó, o descumprimento vai acarretar ao poder ou órgão referido no artigo 20 que ele receba transferências voluntárias, ou seja, que ele receba um dinheiro em decorrência de convenção política. Então, de repente, um prefeito vai até um senador, de repente vai até um deputado e consegue um convênio para receber uma transferência voluntária, ou seja, um dinheiro que não estava programado. Vai lá e o deputado consegue aí um convênio e aí a União manda uma transferência voluntária para o município X. Esse município X não vai poder receber o dinheiro caso não tenha apresentado o relatório resumido. Por quê? Porque a finalidade do relatório resumido é dar transparência ao que está sendo executado. Se você não entrega o relatório resumido, naturalmente tem que criar uma desconfiança em relação àquele órgão ou àquele poder, tá bom? Então, um ponto importante, ó, não é o ente federado que vai ser penalizado, é o poder ou o órgão. Por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul tem tudo isso. O estado de Mato Grosso do Sul tem o poder legislativo, tem o poder executivo, tem o poder judiciário, tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública. Perfeito? Se de repente, o poder executivo não entrega, né, esse demonstrativo, mas o poder legislativo comprova que entregou para o poder executivo as informações relacionadas ao relatório resumido, o poder legislativo pode receber, tá bom? O poder legislativo pode receber, mas o poder executivo não vai poder receber, tá bom? Agora, se de repente o poder executivo entrega o relatório resumido e o Ministério Público de repente não entrega as informações, o Ministério Público não pode receber a transferência voluntária, tá bom? Não pode receber a transferência voluntária, que é um dinheiro não programado, né? Não era por uma determinação constitucional, nem por uma determinação legal. É um dinheiro que foi resultado de conversas entre poderosos, quem são os donos da caneta, os ordenadores de despesa, que liberam o dinheiro, tá bom? Então ele não pode receber transferências voluntárias. E também, ó, lembrando, o poder ou o órgão, não é o ente federado. O ente federado ou é a União, ou é Estado, ou é Distrito Federal, ou município. Aqui ele está falando de uma parte do ente federado, tá bom? Esse poder ou esse órgão não pode também contratar operações de crédito. O que é uma operação de crédito? É um empréstimo. Não se pode pegar empréstimo. Por quê? A mesma situação. Aqui você não pode receber dinheiro porque você não está sendo transparente. Você não está falando o que está fazendo com o dinheiro que foi programado na PELOA. Então eu tinha aqui a PELOA, que virou depois LOA, e aí começou a execução. Eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo com o dinheiro. Se eu não estou entregando, é para desconfiar, entendeu? E aí a LRF fala, opa, enquanto você não for transparente, vou segurar aí as transferências voluntárias e vou impedir que você contrate empréstimos, que são operações de crédito, tá bom? Essas são as punições no caso do REREL, beleza? No caso do REREL. Lembrando que o REREL tem 14 anexos, e a gente está estudando nesse exato momento apenas um, que é a apuração da receita corrente líquida. Mas a punição é a mesma, independente aí de quantos anexos você deixa de entregar. Mas tem uma exceção aqui em relação a empréstimos. Olha o que ele fala aqui, ó. Pode contratar empréstimos para pagamento da dívida mobiliária. Tá bom? Ó? A regra é você não pode contratar empréstimo, exceto os destinados ao pagamento da dívida mobiliária. O que significa isso? Significa que anteriormente o poder ou órgão pegou dinheiro emprestado. Então, o poder ou órgão chega para você e fala assim, me empresta aí R$1 milhão. Aí você empresta esse R$1 milhão. Em compensação, você entrega, o ente federado entrega, dívida mobiliária, que são títulos, para vencer daqui 2 anos. Chega daqui 2 anos, você quer receber. E aí o que o governo faz? Vou ver meu caixa. Aí ele descobre que ele não tem dinheiro. O que ele tem que fazer? Pegar dinheiro para pagar você. Se ele não pagar você, ele vai dar calote. E aí ele vai trazer uma suspeição aí para o ente federado. Ou seja, será que esse ente federado vai quebrar? Né? Então, será que esse ente federado aí está ruim das pernas? Então, ele permite que se pegue empréstimo para o pagamento da dívida mobiliária, tá bom? Vocês já ouviram falar de tesouro direto? Tesouro direto é muito conhecido. Tesouro direto é uma dívida mobiliária. Você
coloca o seu dinheiro lá no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para a União, para vencer daqui 5, 10 anos. Daqui 5, 10 anos, o que você quer? Se você quer receber. Se de repente a União não te paga, o que vai acontecer? Você vai ficar com medo de investir novamente. Então vai trazer uma descrença para o sistema como um todo. Então, para evitar isso, é permitido que se pegue empréstimo para o pagamento da dívida mobiliária, mesmo que o ente federado, né, ou qualquer dos poderes ou órgãos não entregue o relatório resumido de execução orçamentária. Tá bom? Então, nessa situação aí, é permitido o empréstimo. Perfeito? Avançando mais um pouco, aí agora a gente tem aí sobre os relatórios. Você viu que no começo da aula eu trouxe para vocês um modelinho de relatório, mostrando a evolução da receita corrente líquida, falando que tinha que ter a previsão da LOA em relação à receita. E de onde eu tirei essas informações? Daqui, ele fala o seguinte, ó, no artigo 55, parágrafo 4º. Os relatórios referidos nos artigos 52 e 54, quais são os relatórios? Relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, foi o que eu coloquei no quadro no início do nosso encontro. Então, os relatórios referidos no artigo 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o artigo 67. Então, ó, de forma padronizada. Dentro da estrutura da administração pública, em regra, nós temos aí o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que a gente tem que seguir determinadas formas, tá bom? No caso, foi estabelecido um padrão para esse relatório. Então ele fala, de forma padronizada, segundo o modelo que poderão ser atualizados pelo conselho que trata o artigo 67. Aquilo que eu trouxe para vocês é um padrão do relatório resumido de execução orçamentária do anexo 3º, que fala sobre a apuração da receita corrente líquida. E aqui eu trouxe para vocês este artigo 67, que vai falar deste conselho aqui, ó. Olha o que ele diz no 67. O acompanhamento e a avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representante de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando, aí tem 3 pontinhos, visando várias informações. Mas o que a gente precisa contextualizar aqui para vocês? Que a gente precisa seguir relatórios padronizados. Quem que vai definir esse modelo? O conselho. Que conselho? Conselho de Gestão Fiscal, que está detalhado aqui no artigo 67. Este Conselho de Gestão Fiscal vai ser constituído por representante de todos os poderes. Por que vai ter representante de todos os poderes? Porque os poderes entregam os relatórios, na verdade, ó, de todos os poderes. De quem mais? E esferas de governo, município, estado, união, tá bom? Então, eles também entregam. Do Ministério Público, olha quem aparece aqui, ó, do Ministério Público, e de entidades técnicas representativas da sociedade. Que isso significa o quê? Controle social. O que é controle social? Quando a sociedade se junta e ajuda na fiscalização. Então, a sociedade também vai participar aqui, ó, de entidades técnicas representativas da sociedade. Beleza? Só tem um detalhe. Até hoje, né? Até hoje esse conselho não foi constituído. Então, a lei é de 2000, a gente já está aí bem avançado, mais de 20 anos depois ainda não foi constituído, tá bom? E aí como que funciona? A LRF já pensou que de repente isso poderia não acontecer. Então ele fala o seguinte, ó, a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal, de que trata lá no artigo 67. Tá bom? Então a própria LRF já conhece como funciona o sistema. Fala, ó, caso o Conselho de Gestão Fiscal, que é a junção de toda essa galera aqui para definir padrão, não se realize, eu, União, através do órgão central de contabilidade, vou definir esses modelos, tá bom? Então ele fala assim, ó, a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal. Então até hoje o Conselho de Gestão Fiscal não está implantado. Então naturalmente agora eu preciso mudar o foco, sair um pouco da LRF e descobrir quem que é o órgão central de contabilidade da União, não é verdade?
Porque o órgão central de contabilidade da União é que vai ser responsável para definir o modelo de apresentação dos relatórios que eles têm que entregar, que no caso aqui é o relatório resumido de execução orçamentária. Então a gente cai lá na Lei 10.180 de 2001. Artigo 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal. Inciso 1. A Secretaria do Tesouro Nacional, STN, né, as iniciais aqui, como órgão central. E a gente já ouviu essa expressão órgão central lá no artigo 50, parágrafo 2º. Ó. Caberá ao órgão central de contabilidade da União a edição de normas gerais relacionadas à consolidação das contas públicas e elaboração de relatórios, tá bom? Então, o STN vai ser o órgão central, ele que vai ser responsável para definir os modelos de relatório. Aí que eu trouxe para você a estrutura completa do demonstrativo de receita corrente líquida, demonstrativo da receita corrente líquida, que é o foco da nossa aula, lá do artigo 2º, inciso 4º da LRF, onde ele apresenta o conceito de receita corrente líquida, é o somatório de várias receitas deduzidas de outras informações, onde eu vou encontrar a receita corrente líquida. Então aqui, ó, eu tenho as receitas, nessa parte aqui, ó, receitas correntes, aí eu tenho essas receitas, menos as deduções, e aí eu vou ter a receita corrente líquida, tá bom? Aquilo que eu apresentei para vocês, ó, evolução da receita realizada nos últimos 12 meses. Lembrando, os últimos 12 meses não necessariamente serão o período de janeiro a dezembro, tá bom? Se eu for apurar em dezembro essa informação, aí sim vai ser de janeiro a dezembro, tá bom? Agora, se não for em dezembro, se for em março, aí vai ser outro período diferente, tá bom? Então aqui eu tenho o total dos últimos 12 meses e aqui eu tenho a previsão atualizada do exercício. Então esse aqui é sempre referente ao ano em questão. É o valor que vai estar na LOA, tá bom? O valor que vai estar na LOA vai estar sendo comparado, vai ser aí apresentado ao lado do valor executado dos últimos 12 meses, tá bom? Então, se você reparar o modelo, ó, aqui é MR. O que é MR? Mês de referência. Mês de referência, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Então, é o mês de referência e os últimos 11 meses, que vai dar o total dos últimos 12 meses, tá bom? Não necessariamente vai ser igual ao valor do ano. Aqui é do ano, começa em janeiro e termina em dezembro, tá bom? Aqui não. Eu escolho um mês e vejo os últimos 11 meses, tá bom? E aqui eu tenho as receitas, receitas correntes. Já apresentei para vocês em aulas anteriores que existe receita corrente e receita de capital. Aqui ele só está analisando receita corrente. Por quê? Porque o conceito é receita corrente líquida, tá bom? Não é receita de capital líquida, é receita corrente líquida. Então aqui eu só tenho receita corrente. Aí eu tenho aqui deduções, que já coloquei para vocês que é aquela parte vermelhinha daquela tabelinha que eu montei para vocês, né? Uma tabelinha, uma parte verde, que são as receitas, uma parte vermelha, que são as deduções. E aí no final eu tinha a receita corrente líquida, tá bom? Então eu tenho aí essa estrutura básica referente ao demonstrativo da receita corrente líquida. E aí ele mostra aqui, por exemplo, receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento, receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal. Você lembra que em aulas anteriores eu comentei com vocês qual é a finalidade da criação da LRF? É conter o gasto excessivo com 2 pontos muito importantes. 1, gasto excessivo com folha de pagamento. Lembrando, o foco da LRF é o gasto excessivo, não o gasto com folha de pagamento. Folha de pagamento é importante, só que o gasto excessivo prejudica investimento, tá bom? Então, por isso, eu preciso ter como referência a receita corrente líquida. E ele apresenta aqui, ó, receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites de despesa com pessoal, tá bom? Então, eu falei que o foco da LRF era conter aí 2 gastos excessivos. Folha de pagamento em excesso, tá bom? E juros da dívida pública. Por que se tem muitos juros da dívida pública? Porque se tem muita dívida. Se diminuir a dívida, vai diminuir os juros naturalmente, tá bom?
Então, você vê que a LRF vai apresentar aqui também, ó, receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites de endividamento. Quando se tem endividamento? Quando você não arrecada o suficiente para pagar suas contas. Se você não arrecadou o suficiente para pagar suas contas, o que você vai fazer? Pegar empréstimo. Se vai pegar empréstimo, naturalmente, no futuro, teremos juros. E aí você está jogando para a próxima geração o custo da vida dos habitantes presentes. Então, ó, o habitante atual quer construir uma escola, uma estrada? Beleza. Essa estrada e essa escola tem que ter vida útil suficiente para que a próxima geração também usufrua desse imobilizado. Porque senão, a pessoa vai usufruir atual, né? O habitante atual vai usufruir dessa escola, dessa estrada, mas quem vai pagar a conta é a geração futura, os filhos, os netos, tá bom? Então, por isso que se tem aí esses demonstrativos, para tentar segurar aí o gasto excessivo com juros da dívida pública e com folha de pagamento. Beleza?